Vamos lá, caras. Agora a gente vai falar do ciclo de Carnot, tá? O que é? Quem é esse tal de Carnot? Professor, o que é ciclo, tá? Ciclo, cara, se você não lembra, é um ciclo termodinâmico, é representado graficamente dessa forma, ó. Aqui no diagrama pressão versus volume, tá? Eu falei disso quando falei da primeira lei. Você tem aqui um ciclo quando o seu estado termodinâmico inicial se repete. Então, a variação de energia interna, naquele caso, é zero, ou seja, não há mudança de temperatura na máquina. Então, ó, você tem aqui um processo isobárico, por exemplo, depois isocórico, depois isobárico de novo, e por fim isocórico de novo, e aqui realizou-se um ciclo. Tá? Quando esse ciclo aqui ele está no sentido horário, nós tínhamos um trabalho positivo. Tá? Quando ele estava no sentido anti-horário, nós tínhamos aqui um trabalho negativo. Tudo bem? Então, só para relembrar vocês aí o que é um ciclo, tá? Carnot, caras, ele era um engenheiro francês que idealizou uma máquina, tá? A melhor máquina térmica possível. Uma coisa ele sabia, ele tinha que obedecer à segunda lei, então não podia ter máquinas com rendimento de 100%. Então, isso daqui, caras, era proibido pela segunda lei. Tá bom? Então, não há. Só que ele podia ter uma máquina que tinha o maior rendimento possível. Essa máquina, ela também é ideal. Não existem máquinas de Carnot, tá? Mas ela tem o maior rendimento possível com a perda mínima possível para a fonte fria. Carnot, para elaborar a sua máquina, ele postulou dois enunciados aí. Ele postulou dois postulados, né? Ele colocou, e que a gente vai ler agora. O primeiro postulado de Carnot foi o seguinte: nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot. Tá bom? Então, nenhuma máquina térmica tem rendimento maior que a máquina de Carnot. Tudo bem? Entre aquelas mesmas temperaturas. Então, se eu tenho uma máquina que também trabalha, por exemplo, entre 300 Kelvin e 200 Kelvin, ela não pode ter um rendimento maior que a máquina de Carnot. O segundo postulado foi o seguinte: ao operar entre duas temperaturas, a máquina térmica ideal de Carnot tem o mesmo rendimento, qualquer que seja o fluido. Então, o fluido ele não interfere no rendimento de uma máquina de Carnot. Tá bom? Então, professor, o que é que são esses postulados? Postulados é algo que você enuncia de início e prova depois. Tá? Você toma isso como verdade absoluta. E os fatos tendem a provar necessariamente o postulado. Tá? Professor, me mostra aí uma máquina de Carnot. Vou mostrar para você, cara, rapidinho aqui. Ó. Olha só. Isso daqui é um vídeo de uma máquina de Carnot. Deixa eu ampliar aqui para você. Acho que não ficou muito bom, não. Pronto. Olha só como é que funciona uma máquina de Carnot. É bem simples a ideia. Ó, aqui você tem um pistão, tá? Um cilindro aqui, um pistão móvel, tudo bem? E aqui embaixo você tem uma fonte de calor, tá? Isso aqui é a fonte quente, tá? Aqui nós temos o nosso diagrama de pressão versus volume. Inicialmente, o nosso motor, ele está aqui no estado termodinâmico A, lá em cima, a essa pressão e a esse volume, tá bom? Aí ele vai receber calor. Então, ó, ele recebe calor, tá? E o que é que está acontecendo? O seu volume ele está aumentando. Só que à medida que o volume aumenta, a sua pressão cai, tá? E ele está seguindo uma linha isotérmica. Professor, o que é que significa essa linha isotérmica? É o seguinte: está sendo realizado bem devagarzinho esse processo, tá? E ele não está aumentando de temperatura. Tá bom? Então ele está recebendo todo esse calor aqui e está empurrando o pistão com ele. Então, ó, ele vai e chega no estado termodinâmico B. Tá bom? Então, a mesma temperatura que ele tinha em A, ele continua em B. Tá? Pronto. Depois retira-se a fonte quente da nossa máquina e deixa ela expandir espontaneamente. Tá? Só que ela vai expandir sem trocar calor com o meio. É como se produzisse vácuo aqui em cima, alguma coisa puxasse esse pistão para cima, tá? Só que quando você tem esse pistão subindo, ele vai ter que utilizar a própria energia do meu fluido para empurrar o pistão. Isso vai fazer com que a temperatura dele caia, tá bom?
Ó, essa curvinha aqui de B para C, ela é uma adiabática. O que significa isso, professor? Ela ser uma adiabática, ou seja, nesse momento aqui acontece tão rápido que ele não troca calor com o meio externo. Então, ó, olha só, perdeu temperatura porque empurrou sem uma fonte externa, utilizando a energia do próprio fluido. Pronto, chegou. Agora eu quero resfriar essa máquina, esse fluido, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fonte fria. A fonte fria, ela vai retirar calor do meu sistema. Só que o que acontece? À medida que ele retira calor, tá? O volume também vai diminuindo. Então, a temperatura nesse momento vai se manter a mesma, porque ela é compensada pela redução do volume, tá? Embora as moléculas elas estejam ficando mais lentas, nós vamos ter aí uma redução de volume. Então, isso vai gerar um aumento na pressão e, consequentemente, a temperatura não vai variar. Olha só. Subindo, descendo aí, ó. Nós temos aqui um aumento de pressão e uma queda no volume, tá? Quando chega nesse momento, o que é que vai acontecer? Vai ser retirada a fonte fria, tá? E, consequentemente, esse pistão ele vai continuar descendo. Esse pistão descendo, ele vai pressionar mais as moléculas, tá? Aumentando a agitação delas e, consequentemente, aumentando a temperatura, ou seja, ele vai sair dessa isoterma azul para essa isoterma vermelha, certo? Essa isoterma vermelha está mais distante, então ela é mais quente, né? Tem maior temperatura. Só que esse processo acontece bem rápido, tá? E ele é de compressão, consequentemente, se ele acontece bem rápido de compressão aqui, ele vai ser adiabático, ou seja, não há troca de calor. Então, ó, olha só, subindo aqui, ó. Pronto. Aumentou a temperatura do gás. Aí o processo, ele se repete. Então, isso é uma máquina térmica. Deixa eu botar aqui velocidade 2. Olha só. E ele fica efetuando esse ciclo. Isso aqui são ciclos. E esse aqui é o ciclo de Carnot. Tudo bem? Pronto. Então, a gente pode resumir aqui o ciclo de Carnot por meio dessa figura, tá? Aqui o ciclo de Carnot, ele é realizado entre duas isotermas, aqui ó, a primeira isoterma, que a gente chama de isoterma quente. Aqui é onde ele recebe calor, tá? Então ele vai receber calor aqui, ó. Entra calor, tá bom? Aí depois ele tem uma expansão adiabática, ele aumenta o seu volume, utiliza a própria energia do fluido, adiabática. Depois ele sofre um resfriamento, só que um resfriamento aqui, no caso, uma compressão, né? Uma compressão, isso aqui é a isoterma fria. Isoterma fria. Essa compressão aqui, ele vai jogar calor por meio, tá? Então ele joga calor por meio, a temperatura dele não baixa porque ele tá, à medida que ele joga calor por meio, ele também diminui o próprio volume e aumenta a pressão, tá? Isso impede que a temperatura dele caia, porque ele está cada vez as moléculas mais pertinhas, embora estejam mais lentas, estão mais pertinhas, tá? Então tem o mesmo efeito. Chegando aqui, nesse ponto, ele tem uma outra compressão. Isso faz, como ele não está mais rejeitando o calor, ele vai ter um aumento na sua temperatura, porque as moléculas elas vão ficar mais juntinhas, aumentando a pressão, tá? E esse processo se dá de forma adiabática. Então, basicamente, o ciclo de Carnot ele ocorre entre duas isotermas, a isoterma quente e a isoterma fria, e duas adiabáticas. Cada ciclo, cada tipo de máquina térmica tem um ciclo diferente. O ciclo de Carnot é esse, é assim que você identifica, tá? O rendimento de Carnot que nós falamos, ele é bem simples. Na máquina de Carnot, a quantidade de calor das fontes frias e quentes são proporcionais às temperaturas daquelas fontes. Então, se eu tenho aqui essa relação de quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, para uma máquina de Carnot, isso daqui é proporcional à temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, tá bom? Então eu posso substituir na fórmula do rendimento. Rendimento de uma máquina de Carnot
Cuidado, isso aqui não é um rendimento para qualquer máquina, sim para a máquina de Carnot. Vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Só que eu tenho que avisar uma coisa para vocês. Essas temperaturas, elas necessariamente têm que estar em Kelvin. Tudo bem? Pronto. A máquina de Carnot ela mostra uma coisa bem bacana, que um rendimento de 100% aconteceria se a temperatura da fonte fria fosse a zero absoluto. E como o zero absoluto ele é impossível de alcançar, então, consequentemente, a gente teria aí um rendimento com certeza menor que 100%, tá?